As hortaliças são versáteis, saborosas e muito utilizadas no nosso dia a dia. Mas é importante falar sobre o processo de sanitização das hortaliças. Sobre esse assunto, nós recebemos agora a nutricionista, a professora Clariane Ramos Lobo. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada Thalita pelo convite. É sempre um prazer estar divulgando, falando sobre esse tema que hoje criou tanta proporção e é tão importante. Como a gente pode saber se uma hortaliça está ou não contaminada? Bom, essa resposta a gente só tem quando se faz uma análise laboratorial. Por isso que é tão importante fazer o processo de sanitização, que é o processo, de lavagem, desinfecção dessas hortaliças. Esse processo de sanitização, ele está mais presente no nosso dia a dia por conta do medo do coronavírus ou já era algo que as pessoas praticavam? Bom, já é algo recomendado pela RDC 216, pelas normas de boas práticas, impostas ali pela Anvisa. Porém, agora com a aparição do coronavírus, do novo coronavírus, a gente tem um cuidado a mais. Porque já se sabe, não há evidências que vai ficar o vírus ali nos alimentos, que são transmitidos por alimentos, mas as embalagens, como caixa de papel, de papelão, de plástico, pode ser que fique ali o vírus. Mas já é uma prática super recomendada e obrigatória nos estabelecimentos produtores de refeição. Quais são os cuidados na hora de comprar as hortaliças? A gente chega ali no verdurão, no supermercado e coloca a mão em várias, né? Então, se a gente pudesse ter um passo a passo de cuidados na hora de comprar, o que você pode dizer? Existe sim, Thalita, algumas recomendações. Primeiro é você observar. Por mais que seja um local onde você conhece, confia, sabe da procedência, de onde vem as hortaliças, é interessante você observar se ela está num local arejado, limpo e seguro. Uma segunda observação que deve ser feita é se ela está mantida longe de materiais de origem animal, porque aí evita aquilo que a gente chama de contaminação cruzada. E um terceiro ponto que é muito importante ser observado é se essa hortaliça já está descascada, se ela já está cortada, se ela está mantida em um balcão refrigerado, por exemplo. Quando a gente fala de hortaliça, e é bom que fique claro, a gente não está falando só de alface, não. Não. As hortaliças fazem parte do grupo de hortaliça todas as verduras e legumes. Geralmente, assim, bem simploriamente falando, é tudo aquilo que é cultivado em horta. Certo. Então, legumes e verduras estão dentro desse grupo. Clariane, uma vez que o consumidor foi lá, escolheu o seu produto, seu alimento, chegou em casa com aquela alface, batata, enfim, a hortaliça de modo geral. Qual é o passo a passo para, de fato, fazer esse processo de sanitização? Então, Thalita, em casa nós temos que seguir ali 4 passos, 4 etapas, que são bem simples, bem básicas para poder fazer essa sanitização. Então, o primeiro é realmente retirar aquela sujidade que está ali na superfície e aí, quando se tem uma hortaliça com uma casca mais resistente, utilizar uma escovinha para poder retirar a terra ou qualquer sujidade que tiver ali, cortar as aparas, tirar os talinhos, alguma partezinha ali que esteja danificada. A segunda já é fazer a diluição do saneante, ou sanitizante, se assim quiser ser chamado, em uma certa quantidade de água. Esse produto a gente está falando de algo específico. De algo específico. O que é esse produto? O sanitizante, ele é um produto à base de cloro, então na maioria é à base de cloro, e é interessante quando eu falo assim, uma certa quantidade de água, uma certa quantidade de saneante, porque as especificações vão mudar de produto para produto. Então é importante que o consumidor leia o rótulo no momento de preparar essa solução saneante para que a hortaliça fique ali mergulhada durante algum tempo. Então, por exemplo, alguns saneantes eles exigem 10 minutos, outros 15, então depende muito da concentração ali de clorativo que vai ter na formulação. E o terceiro passo? O terceiro passo aí já segue, vai deixar de molho ali até o saneante agir retirando, ele remove a maior parte desses micro-organismos que são nocivos ou realmente reduz, acaba ali com os micro-organismos e aí é só enxaguar bem. Quando enxaguar bem, essa hortaliça já fica pronta ali para o consumo. Importante a gente falar sobre esse processo de enxágue. Por que requer tanta atenção assim? O que acontece se não for bem enxaguado? Isso, é porque o saneante, o sanitizante, ele é a base de clorativo, então não é algo que vai fazer mal de imediato para a saúde do consumidor, mas é importante que realmente esse produto seja totalmente retirado ali, porque a função dele é retirar os micro-organismos, não permanecer na hortaliça.
E o que é importante, Thalita, frisar, é que muita gente às vezes me procura e fala, mas eu não sei onde eu encontro, onde eu compro esse saneante, ou às vezes fala, ele é muito acima do meu poder aquisitivo. Então, a gente tem uma dica que, para quem não tem, ou acabou, ou precisa comprar, é fazer uma diluição. A cada litro de água potável, você pode diluir uma colher de sopa de água sanitária, que vai ter o mesmo efeito, o mesmo poder. Porém, é importante frisar que essa água sanitária, ela tem que estar especificado no rótulo que ela pode ser utilizada para alimentos, que ela não tem corante, ela não contém perfume, nada assim que possa prejudicar ali, em vez de ajudar na remoção dos micro-organismos, prejudicar na produção dessa hortaliça, dessa refeição. Clariane, uma vez que o consumidor não segue esse processo ou lava ali de uma maneira que deixa a desejar, quais são os prejuízos, os malefícios que pode trazer para a saúde uma hortaliça contaminada? Olha, Thalita, principalmente a intoxicação alimentar, né, que é algo que nos preocupa bastante, porque mesmo que a sintomatologia dessa intoxicação alimentar seja leve, ela pode chegar a uma sintomatologia mais grave e o paciente realmente falecer, morrer. Existem casos, né, que a gente já sabe, comprovado pela literatura. Importante falarmos também sobre aqueles machucadinhos, às vezes da fruta ou do próprio legume. Isso também é importante de retirar? Sim. Na verdade, existem dois tipos de micro-organismos, Thalita. A gente tem um micro-organismo que vai prejudicar somente a hortaliça, né? E esse micro-organismo ele não causa dano à saúde humana e geralmente ele acontece ali durante o cultivo, após a colheita. Ele vai simplesmente mudar as funções organolépticas dessa hortaliça. O que seria isso? Vai ter uma alteração no sabor, na cor, na textura e logo também a gente percebe, né? Nós como consumidores vamos perceber e a gente acaba descartando ali, então não é uma coisa assim que vai realmente prejudicar. Já um segundo tipo de micro-organismos são aqueles que podem realmente causar danos, né, à saúde humana, como eu já citei, intoxicação alimentar é uma das doenças que mais aparece aí dentre as doenças transmissíveis por alimentos. Clariane, para a gente encerrar esse processo todo, seria necessário e suficiente por conta desse momento que a gente está vivendo de pandemia? Olha, Thalita, acredito que sim, acredito que a gente pode continuar seguindo essas boas práticas, né, que já eram recomendadas antes mesmo do coronavírus, porque ainda não tem evidências científicas que conseguem comprovar que o coronavírus é transmitido através dos alimentos. Mas a gente tem que ter se resguardar e ter muito mais cuidado, porque ele pode vir numa embalagem do papelão e a gente sabe que o coronavírus fica até 24 horas ali, né, numa embalagem de papel, de papelão. As caixas, então no plástico, se eu não me engano, o coronavírus tem uma vida ali de 72 horas, então a gente tem que ter realmente cuidado. Por exemplo, comprou as hortaliças, observar, você já observou ali no mercado se está nessas condições que a gente citou antes. Mas também tem aquele trajeto, né, que você faz do mercado para a sua casa. Então, observar se a sacola está limpa, se ela está higienizada, se as caixas térmicas estão realmente limpas e higienizadas com álcool 70. Mas jamais deixar de consumir, faz bem para a saúde. Não, jamais deixar de consumir, são indispensáveis, né, fontes de vitaminas e sais minerais. Então, uma dieta saudável e equilibrada tem que ter muita hortaliça presente. Clariane Ramos Lobo, nutricionista e professora, agradeço imensamente a sua gentileza de ter vindo aqui ao AgroMais. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Thalita. Muito obrigada. Bom, e nós conversamos então sobre esse processo de sanitização das hortaliças importantíssimo. Obrigada pela sua companhia e não saia daqui do AgroMais.